Um garoto chamado Kyotaro está sentado sozinho na sala de aula, lendo um livro de assassinatos, enquanto seus colegas de classe estão lá atrás no fundão. E no meio da conversa, eles ficam dizendo sem parar que fizeram uma maluquice, e Kyotaro, um aluno problemático, fica sonhando acordado em fazer o que todo aluno quieto gostaria de fazer com alunos irritantes, especialmente Ana, uma colega de classe e modelo de revista. Ela está envolvida em uma conversa perto da janela da sala de aula, com seus amigos, e ao cruzar os olhos com Ana, Kyotaro volta rapidamente para seu livro. Aquele olhar de Ana faz ele pensar que ela está menosprezando ele. Isso lembra ele dos pensamentos negativos que acontecem todas as noites. O garoto Kyotaro escolhe sair da sala em busca de alguma coisa para animá-lo. Ele vai para a biblioteca, que é um espaço que ele se sente confortável. Porém, quando ele abre a porta, ele se encontra com Ana. Embora ela fique tentando dizer alguma coisa para ele com sua boca cheia de comida, isso torna suas palavras impossíveis de se entender. E em resposta, Kyotaro simplesmente responde sim. Acontece que ele e Ana agora estão sozinhos na biblioteca. Nesse exato momento, ele começa a pensar que é o momento perfeito para colocar seu plano em ação. Enquanto discretamente ele fica olhando os livros, ele observa algumas coisas estranhas no comportamento dela. Ela está cantarolando como se fosse um macaco e parece ter um grande apetite, o que deixa ele impressionado por essa menina parecer um saco sem fundo. Ana parece estar ocupada se preparando para sua apresentação. Fica claro que ela precisa de uma tesoura para cortar seu trabalho escolar, e como se fosse uma atitude automática, ele empresta a ela seu estilete, fazendo ele ficar temporariamente sem sua ferramenta de corte. Mas depois ele encontra o estilete na sua mesa. Isso surpreende o garoto porque ela sabe qual é a mesa dele. À medida que ele pensa mais com atenção, ele começa a notar algumas coisas ainda mais estranhas no comportamento dela, e de alguma forma, isso faz ele querer secretamente oferecer mais ajuda a ela. Então em seguida acontece esse momento inesperado, quando ele acidentalmente interrompe uma confissão de amor que estava acontecendo na biblioteca, entre Hara e Kanzaki. Ana chega pra ver quem é que tá espionando escondido. A garota faz Kyotaro produzir barulhos de gato, e ela também faz isso para dar aquela disfarçada, o que deixa o garoto confuso sobre por que ela continua ajudando ele sem motivo. E depois da escola, enquanto estava em uma loja de revistas, ele vê Ana entrar na loja, fazendo um esforço gigantesco para atrair a atenção, já que ela é a grande modelo das revistas. Isso faz o garoto se sentir um pouco envergonhado por ela, e agindo por impulso, ele decide comprar a revista, que segundo ele, é apenas para compensar aqueles 2 clientes que ela perdeu. No começo, ele decide jogá-la fora, mas então ele pensa direito e conta que seria um grande desperdício se ele não fizesse uso dela pelo menos uma vez. No dia seguinte, ele percebe um cara chamado Haruya incomodando Ana, pressionando ela para adicioná-lo nas suas redes sociais. Kyotaro rapidamente joga sua bicicleta no rio, criando uma distração. A garota Ana descobre que ele fez isso para ajudá-lo e dá um leve sorriso. E quando ele fala que pisou forte no acelerador e não no freio, ela diz que Kyotaro é muito engraçado. O garoto nerdão está mais uma vez na biblioteca. Parece que esse daqui é um espaço sagrado destinado exclusivamente a ele, onde nenhum intruso deve entrar. No entanto, para seu desânimo, Ana aparece mais uma vez, preparando um lanche que precisa de água. E o garoto continua com seu desejo forte de solidão. Ela repetidamente fica derrubando água no chão, enquanto vai e volta entre a torneira e a biblioteca. E o garoto fica só observando as idiotices que Ana está fazendo, pensando que o que ela tem de bonita, tem de burra. Ele sente que precisa fazer alguma coisa, reconhecendo o grande perigo que a água pode representar para os livros. Enquanto Ana continua derramando água no chão, ela vê Kyotaro limpando, mas ela olha para o relógio e rapidamente volta para a torneira para encher o pequeno copo com água mais uma vez. E tentando reduzir os danos, Kyotaro corre para buscar o copo, apenas para descobrir que Ana pegou uma tigela, o que deixa o garoto ainda mais irritado. Depois ela come o doce que ela misturou, e ela vê Kyotaro, e lhe dá mais uma vez seu lixo para ele jogar fora. E depois ela apenas volta para a sala de aula, e em um dia muito quente, Ana começa a suar e pede uma troca de camisa. Kyotaro percebe que Ana tem muitos amigos, mas então ele se pergunta, por que será que ela vem na biblioteca e come sozinha? Enquanto isso, um moleque idiota chamado Adachi está tentando espiar a roupa dela, mas Kyotaro sabota ele e impede. E na biblioteca, Kyotaro se refresca com um leque, e Ana, que está mastigando um pouco de comida, percebe isso, e ela pede o leque emprestado. E ela até diz que esse é do tipo que cheira muito bem. Kyotaro discorda muito envergonhado, e ela convida ele para se aproximar e dar uma cheiradinha. É quando ele percebe que ela tá usando um maiô por baixo. O telefone de Ana toca e é alguém ligando para avisar que Chihiro está a caminho da biblioteca. Rapidamente ela se esconde debaixo da mesa e manda Kyotaro se sentar, criando uma situação muito estranha. Chihiro estava procurando por Ana, e sem conseguir encontrá-la, Chihiro confessa que é alérgica a salgadinhos, então Ana sempre come sozinha. Essa é a sua maneira de cuidar dela. Chihiro começa a elogiar Ana, e Kyotaro concorda com tudo, muito tímido. Mas aí de repente Ana aparece e descobre que a estratégia de Chihiro era mexer com seu orgulho e forçá-la a sair. E depois que ela sai, Kyotaro corre desesperado para o banheiro. Durante o festival cultural, a turma cria uma casa mal assombrada, e Ana vê seu nome em uma lápide. E para proteger o verdadeiro culpado, que é Hara, Kyotaro assume a culpa, dizendo que foi ele quem fez isso. No entanto, Hara confessa que usou os nomes de todos, não apenas o de Ana. Ana percebe que Kyotaro assumiu a culpa e tentou protegê-la. Ela se aproxima do garoto e pede desculpas. Kyotaro percebe Haruya se aproximando de Ana mais uma vez, mas fica
aliviado quando as outras amigas de Ana chegam para protegê-la. E depois, Kyotaro e a garota Ana acabam se encontrando sozinhos perto de uma exibição de mapas da cidade, descobrindo que suas casas ficam apenas a 1 quilômetro de distância. Kyotaro recomenda tirar uma foto, mas Ana pega seu telefone e tira uma foto deles, uma lembrança que ele decide guardar. Mas aí do nada, os amigos de Ana se juntam a eles. Kyotaro teve uma excelente ideia para um livro e começou a escrever um mangá de fantasia sombria, mas inesperadamente acabou desenhando Ana como sendo a heroína principal. Ele vai até a enfermaria por causa de uma dor de cabeça e descobre que Ana também está lá, mas com dor de estômago. Ele pensa que agora sim é o momento perfeito para executar seu plano, mas do nada ele esvazia seus bolsos para encontrar remédios que ela então compartilha com ele. E então depois a enfermeira percebe alguns doces na mesa e vê o uniforme de Ana que ela deixou para trás. A enfermeira joga sua roupa e cai bem no rosto do garoto. Ela pede para o rapaz entregar isso para Ana, e o cheiro do uniforme dela deixa ele envergonhado com o perfume de uma garota. Adachi diz a Kyotaro para dar um bilhete para Ana, e pensando que pode ser alguma coisa boba, em vez disso, ele entrega um desenho de sua heroína de mangá que se parece com ela. E depois os meninos tentam um truque para descobrir se as garotas são inocentes ou um pouquinho mais atacantes, mas elas acabam descobrindo esse truque antes que Ana participe. Kyotaro então encontra Ana na biblioteca novamente, e quando ela percebe que alguns doces estão faltando em sua mesa, ela vai até Kyotaro e abre a mão dele para verificar, apenas para perceber que os doces estão na verdade em seu bolso. E depois os alunos vão para a quadra com seu professor, começando a aprender a jogar basquete. A garota Ana está pensando que isso pode ser muito útil, já que ela precisa perder peso para sua próxima sessão de fotos. E quando a partida começa, Kyotaro fica pensando sobre seus estranhos sentimentos por Ana e se pergunta por que os seus pensamentos e ações sempre se interrompem. Pensativo, o garoto se senta perto da quadra e percebe que Ana está olhando para ele, e sem prestar atenção, ela acaba sendo acertada na cabeça pela bola de basquete, machucando o nariz e sangrando muito. O professor leva ela para a enfermaria, e apesar de pensar que isso é muito errado, Kyotaro segue ela até a enfermaria, se escondendo debaixo da cama como se fosse um psicopata. Ele escuta Ana chorando e falando que seu nariz estragou uma importante sessão de fotos. Sem entender suas emoções, Kyotaro também começa a derramar lágrimas, e de repente as coisas de Ana caem no chão, e ele descobre que ela guardou seu desenho. Todos os seus encontros passados voltam para ele em sua mente, e o garoto percebe algo. No dia seguinte, Ana chega na escola, e como de costume, todo mundo fica perguntando como é que tá o nariz dela, e ela continua respondendo sempre a mesma coisa. Chihiro escreve no curativo do nariz dela dizendo que ela foi acertada pela bola de basquete, e ela começa a chorar na frente de seus amigos, e continua chorando até mesmo quando está sozinha. Kyotaro vê ela chorar na escada e percebe que ela está sem lenços para usar. Ele então decide colocar lenços na mesa da biblioteca, mas para evitar parecer uma outra coisa, ele usa todos os seus lenços e coloca em cada uma das mesas. A garota Ana chega e vê toda essa quantidade absurda de lenços, mas Kyotaro fica um pouco desapontado quando ela abre um lanche, e usa o lenço para limpar as migalhas de lanche de seus dedos. Apesar disso, ele está muito feliz em vê-la de volta como ela era, sorrindo novamente. Kyotaro é daquele tipo de pessoa que pensa que amor e paixão é o nosso cérebro apenas tendo uma falha, que bagunça a vida das pessoas e força os animais a se reproduzirem. Ele decide que não vai se deixar levar por isso. Enquanto todos estão no refeitório almoçando, a garota Ana coloca o leite na bolsa sem perceber que Kyotaro está vendo tudo. E mais tarde, o garoto Kyotaro descobre que Ana está planejando usar o leite para fazer algum doce. E quando Ana estava prestes a despejar a mistura no leite, Kyotaro impede ela e recomenda usar uma tigela, até mesmo dizendo a ela onde encontrar uma. E sorrindo, Ana diz a ele para buscar uma para ela. Enquanto ele sai e corre para a sala, ela alcança ele e revela que estava apenas brincando, sugerindo que eles possam ir juntos. A sala está trancada, então Ana pega o doce e está prestes a despejá-lo sem usar uma tigela. No entanto, Kyotaro fala que eles podem achar alguma coisa para usar no laboratório de ciências, e dentro do laboratório, Ana avisa ele para baixar a voz porque tem alguém na outra sala. Finalmente, o garoto Kyotaro deixa tudo pronto e pede a Ana para misturá-la. Depois de misturar, ela pede a ele seu dedo e mergulha na mistura, dizendo a ele para dar uma provadinha. Depois de ter certeza que o gosto realmente é muito bom, ela começa a virar o copo. Mas infelizmente, eles são pegos por um professor que pergunta o que diabos eles estão fazendo aqui, fazendo com que o lanche derrame sobre Ana, que está em choque. E depois o garoto percebe que Kanaoya está olhando para Ana e imagina que ela está querendo falar com ela, então ela pede para deixá-la sozinhas na biblioteca. Kanaoya pede desculpas por ter machucado o nariz dela. Ana fica confusa e até diz que ela deveria ser a única a pedir desculpas. Serena percebe que Kyotaro fez tudo isso para deixar as garotas conversando, e mais tarde, o garoto vê Ana no mercado. Ele acaba dando uma carona em sua bicicleta até a casa dela, enquanto ela fica tomando uma bebida. Ana, do nada, dá a tampa da garrafa para Kyotaro, e mais tarde, quando eles chegam na casa, ela dá para ele sua garrafa como agradecimento pela carona. E envergonhado, Kyotaro entrega ela a tampa da garrafa, fazendo a garota dar uma risadinha. No dia seguinte, na escola, o professor conta para a turma que eles acabaram encontrando alguns lanches no lixo da escola, e trazer lanche para a escola é contra as regras. De repente, o professor chama Ana e pergunta se ela tem alguma ideia de quem fez isso, e ela responde que nunca jogou nada naquele lixo, então não poderia ser ela. Depois de escutar isso, o professor pediu que ela fosse à sala dos professores depois da aula. A garota Ana encontra Kyotaro com a sua irmã mais velha, carinhosa, e fica com ciúmes porque ela é filha única. Kyotaro percebe que Ana veio falar com ele de propósito, mesmo que ela
ela diga o contrário. Ana se mete em encrenca por comer na biblioteca, até que Kyoutaro entra no meio da conversa falando que tá faltando provas e evidências. O professor fica tão feliz em ver Kyoutaro conversando com as outras pessoas que se esquece de dar uma bronca em Ana. A garota Ana fica agradecida e conta que agora sim eles são amigos. A turma tem a chance de visitar um local de trabalho da sua escolha, mas Kyoutaro tá querendo um tipo bem estranho de trabalho. Ele tá querendo visitar aqueles trabalhos que mostram os cantos mais obscuros da sociedade, mas infelizmente seu professor manda eles formarem grupos com 6 interesses semelhantes, e Kyoutaro, junto com alguns garotos pervertidos, está querendo entrar no grupo de Ana. Kyoutaro consegue entrar no grupo de Ana, influenciando Kanzaki a se juntar no grupo de Hara. Kanzaki está ansioso para isso, já que ele está namorando com Hara. Ana percebe a atitude gentil de Kyoutaro e elogia ele. E depois, Ana e Hara ficam falando sobre namoro, e Ana revela que nunca namorou antes, o que Hara acha muito difícil de acreditar. E depois da escola começa a chover forte pra caramba, e Ana percebe que Kyoutaro está usando sua capa de chuva, e ela pega emprestada sua capa para comprar um guarda-chuva. Mas Kyoutaro percebe que ela esqueceu sua bolsa, e ele se apressa para entregá-la, ficando encharcado no processo. A garota Ana então manda ele pegar alguma coisa em sua bolsa, apenas para Kyoutaro descobrir que Ana já tinha um guarda-chuva, mas ela diz que esse é um grande engano, falando que tá quebrado. Depois ele recupera algo em sua bolsa e ela pede a ele para colocar no bolso dela, enquanto as mãos dela estão cobrindo a cabeça do garoto. Essa situação deixa eles um pouco desconfortáveis. Kyoutaro percebe que não tem nada de errado com ele realmente gosta dela. No dia da visita no local de trabalho escolhido, Ana, seus amigos e Kyoutaro vão até uma editora de mangás, e Kyoutaro fica tentando esconder seu lado nerd e otaku de Ana. Ele faz o possível para não ficar muito animado com as informações que recebem sobre mangás. No entanto, ela percebe isso e incentiva ele a aproveitar a experiência, especialmente quando um dos funcionários mostra a eles o mangá de Baki. Ana pega a mão de Kyoutaro e pede a todos que se afastem, dando a ele uma visão muito melhor sobre a obra de Baki. A reação de Kyoutaro está revelando quão surpreso ele está, e depois, em um elevador muito lotado, Ana e Kyoutaro estão espremidos devido ao espaço lotado. Ele se esforça para não se sentir desconfortável, mas ele percebe que Ana está tão nervosa quanto ele. O garoto escolhe fechar os olhos, mas isso não melhora as coisas. Na verdade, parece ainda pior. O elevador então para, mas os dois não perceberam que todos já saíram. Quando Ana recupera seus sentidos, ela corre atrás de seus amigos para alcançá-los. E depois, Ana tenta discutir sobre mangás com Kyoutaro e recomenda emprestar alguns para ele. No entanto, quando Chihiro faz uma piada sobre seu interesse em mangás, Kyoutaro fica com muita raiva, pensando que elas estão agora zombando dele. Enquanto Kyoutaro vai ao banheiro, a garota Ana fica na verdade esperando por ele. Enquanto ela está ocupada rolando o celular, eles de repente percebem que todos os outros já embarcaram no trem. Tentando alcançá-los, eles correm, mas acabam perdendo o trem, deixando Ana e Kyoutaro na estação. A garota Ana começa a chorar, se sentindo responsável por ter perdido o trem, pois não informou ninguém onde é que eles estavam. E para fazê-la se sentir melhor, Kyoutaro compra uma bebida para ela, e então assume a culpa, dizendo que ele que deveria ter informado os outros. Isso acabou trazendo um sorriso ao seu rosto. Isso aconteceu porque ela imaginou Kyoutaro avisando a todos sobre ir até o banheiro. Mas quando ela para de rir e olha em direção a Kyoutaro, ela fica surpresa que ele sentou bem longe dela. No próximo trem, Ana segura a bolsa de Kyoutaro, preocupada que eles possam se separar mais uma vez. Ela então fecha os braços em volta da bolsa dele e fala sobre o grupo de amigos, perguntando a Kyoutaro se é melhor que o namoro de 2 colegas de classe seja anunciado para todos ou mantido em segredo. E pego de surpresa pela pergunta dela, tudo que ele consegue responder é sim e talvez. Depois de finalmente encontrar seus colegas de grupo, Ana rapidamente oferece um pedido de desculpas, mas Chihiro insiste que ela deveria ser a única a se desculpar, já que ela é a responsável pelo grupo e estava muito focada em ser pontual. Chihiro pede desculpas novamente, e Ana diz ela para ficar tranquila, dizendo que está tudo bem, porque todo mundo comete erros. E então as duas se abraçam. E depois o garoto Kyoutaro tá se perguntando quem será que Ana está esperando do lado de fora da escola, mas ele decide passar por ela sem ser notado. Mas então Ana impede segurando sua bicicleta, surpreendendo ele ao revelar que estava esperando justamente ele, para dar aquele mangá que ela havia prometido emprestar para ele. E mais tarde, ela insiste que ele leia o mangá agora, mas ela acidentalmente acaba tropeçando e acaba amassando a cara dele, tornando a situação muito desconfortável. Os dois então se desculpam e voltam para a sala de aula. Em seguida, Adachi encontra Kyoutaro conversando com Ana e fica curioso sobre o porquê deles terem se tornado tão amiguinhos. Adachi pergunta sobre a vida amorosa de Ana, mas Kyoutaro não consegue dar uma resposta direta. Adachi então avisa Kyoutaro para não revelar que ele está fazendo essas perguntas sobre Ana. Kyoutaro fica muito mais enojado e com muita raiva de Adachi do que o normal, porque seus sentimentos por Ana vão muito além de sua aparência. Reconhecendo isso, o garoto Kyoutaro começa a se perguntar mais uma vez se seus sentimentos por Ana são realmente verdadeiros. E depois uma placa dizendo que comer não é permitido finalmente é colocada na biblioteca, e Kyoutaro fica pensando que agora sim, Ana vai parar de vir aqui. Ana e Kyoutaro decidem perguntar à professora sobre a placa. A professora então mostra a embalagem de doce que encontrou no chão da biblioteca, dizendo que se eles continuarem permitindo, não vai ter como impedir essa sujeira. No entanto, a garota Ana continua comendo de qualquer maneira, e quando uma professora quase pega ela, Kyoutaro agarra sua mão para esconder a prova do crime, esmagando o chocolate sem querer em sua mão. Ana diz a ele para ir embora para que ela possa lamber o chocolate derretido, e ele fica preocupado que possa ter arruinado tudo, agarrando ela assim do nada. Mas então, ela aparece na biblioteca no dia seguinte. Kyoutaro faz uma pesquisa rápida e descobre que Ana está em um programa de TV semanal. Ele corre para assistir na TV, mas quando chega lá, já acabou. E no dia seguinte, na aula de corrida, Ana fica tentando correr ao lado de Kyoutaro para conversar,
ultrapassar, mas ele fica acelerando para mostrar que é mais rápido. Ela não consegue ultrapassá-lo, mas então ela segura o rapaz, e o garoto lembra ela de evitar incomodá-lo quando outras pessoas estiverem presentes. Enquanto ela olha para ele, Ana fala que nunca tinha visto o olho direito dele antes, e ela sorri para ele. Eles completam a corrida e Ana pede ajuda de Kyotaro para se levantar, e assim tocando suas mãos. E por acidente, os dois acabam trocando de jaquetas. Kyotaro tenta contar a Ana sobre isso na aula, mas acaba falhando. Depois de algum tempo, Ana faz o sinal para ele sair da sala e eles trocam de jaqueta na enfermaria. E antes de devolvê-la, ela simplesmente fica cheirando a jaqueta dele. De repente, ela dá a ideia de medir suas alturas por diversão, e sem querer, ela acaba pisando em uma balança, que ela rapidamente cobre para esconder seu peso dele. Kyotaro fica surpreso com o que ela está fazendo, e no dia seguinte, está circulando o boato de que Ana vai estar em um filme. Ana parece pensativa sobre isso, deixando ele curioso. O professor então reorganiza os assentos na sala de aula, fornecendo cartões para os alunos desenharem. Ana acaba sentando na frente do garoto, com a Dashi bem do lado dela. Hara está ao lado de Kyotaro, e Ana fica com ciúmes. E quando Kyotaro pede anotações emprestadas, já que ele não consegue ver o quadro da classe atrás dela, o garoto acaba dizendo que ela é a única coisa que ele consegue enxergar, o que Ana acaba interpretando como se fosse uma outra coisa. A garota Hara então vai até o professor para combinar trocar de lugar, colocando Ana atrás de Kyotaro. E na biblioteca, Kyotaro pergunta sobre o filme, e Ana rapidamente pergunta se ele realmente está interessado em filmes, começando uma longa conversa sobre isso. Ela então fala que tipo de papel que ela vai interpretar, então Kyotaro descobre que o papel de Ana é muito menor do que seus colegas estavam acreditando. Ela então pede sua ajuda para praticar sua única fala com ele, mesmo que isso envolva chamá-lo de pervertido. Eles encontram privacidade em um armário apertado, e Ana diz que o filme vai estrear em 2 anos, quando eles já terão se formado. Kyotaro então promete que vai assistir o filme, e ela sai sem poder chamá-lo de pervertido, porque ela apenas quer que ele assista. E depois Kyotaro assiste ao programa de TV dela, e mais uma vez percebe que seu papel é muito menor do que ele pensava, porque o programa foi cortado antes mesmo que ela pudesse falar, mas ele se pergunta por que ele está se sentindo aliviado, enquanto Ana provavelmente está se sentindo chateada. Pensando sobre isso, o garoto se acha um grande canalha, e no dia seguinte, ele não está querendo falar sobre o programa de TV, mas acontece que ela está totalmente de boa com isso. Na visão dele, ela ainda tem uma longa jornada pela frente até virar uma atriz de sucesso. Chihiro acaba pegando um resfriado e faltou na escola, e Ana senta no colo de sua amiga e diz que é muito macio. No entanto, a garota Ana fala que existem limites, e lembra que não se pode tocar nos outros assim, mesmo entre amigas. Ela explica esses limites em um desenho de 2 pessoas no quadro, e no dia seguinte, Chihiro acompanha Ana até a biblioteca para descobrir o que ela sempre fica fazendo lá. Durante a conversa, Chihiro do nada conta que Ana sempre fica falando bastante sobre Kyotaro, fazendo com que Ana se sinta envergonhada. Chihiro então fica elogiando as habilidades de ensinamentos de Kyotaro, acreditando que Ana sempre passa o horário de almoço estudando com ele na biblioteca. No entanto, Ana está bastante incomodada, afirmando que nunca pediu a Kyotaro para ser seu professor. Chihiro fica ainda mais surpresa ao saber que Kyotaro não só conversa normalmente agora, mas até sorri, o que é muito diferente em comparação ao seu comportamento antigo, e até mesmo conversando com garotas. Durante a reunião de pais e professores, a mãe de Kyotaro está sentada ao lado de Ana, e sua mãe está esperando sua vez de ser chamada. Kyotaro percebe que Ana acabou herdando sua linda aparência de sua mãe. Vê-las todas juntas é assustador. A mãe de Kyotaro até oferece doces para Ana, enquanto a mãe de Ana continua lembrando ela de se comportar direitinho. A mãe de Kyotaro conta para ele que encontrou uma linda garota em sua classe, mas esqueceu de perguntar seu nome. Ela então pergunta a Kyotaro se ele sabe quem ela é, e eles não sabem que Ana está logo atrás, e ele responde falando seu nome. E o garoto Kyotaro fica completamente envergonhado quando percebe que Ana escutou tudo que ele disse, e até concordou com sua mãe sobre Ana ser muito bonita. A garota Ana começa a se aproximar ainda mais dele. Durante o tempo na biblioteca, Kyotaro percebe que Ana está prestes a ser pega com doces mais uma vez. Mas então, quando o garoto Kyotaro sussurra no seu ouvido, ela fica tão envergonhada que cai da cadeira. Só então Kyotaro percebe que pode ter feito alguma coisa de errado. Após um pequeno encontro com Ana na chuva, Kyotaro volta para casa de bicicleta, apenas para descobrir que Ana deixou sua sacola de absorventes em sua cesta, causando nele muito constrangimento. Ele volta desesperado para ela, apenas para descobrir que os absorventes eram na verdade para a mãe dela. E depois o garoto tem um sonho muito diferenciado com Ana, e Kyotaro percebe que a chuva deixou ele resfriado. E depois da escola, Ana decidiu fazer uma visitinha para trazer algo para comer, e ele rapidamente a convida para um chá. Se sentindo envergonhado com Ana em sua casa, ele percebe que ainda está de pijama, então vai para o quarto. Mas então do nada ele acaba desmaiando quando encontra uma camisa no seu quarto. Ana ajuda ele, mas não consegue resistir e abraça ele enquanto ele está delirando. Depois o garoto acorda com roupas diferentes, em dúvida se sonhou com o que aconteceu agora há pouco, até que a irmã do garoto mostra para ele um bilhete deixado por Ana, escrito: "Por favor, eu quero que você melhore logo." A mãe do garoto confirma que Ana visitou ele e estava muito preocupada. Quando ele voltou para a escola, Ana está mais uma vez esperando por ele. Kyotaro percebe que Ana está com um leve resfriado. Ela então pergunta se ele está melhor, e ele responde que não consegue se lembrar de nada, porque pareceu tudo um sonho. Depois, Ana pede o número dele para colocar Kyotaro no grupo de basquete. O garoto acredita que ela está apenas brincando com ele. Parece até que ela esqueceu que o garoto é antissocial e detesta seres humanos. Apesar dos esforços de Ana para fazer o garoto compartilhar seu contato, ela não tem sucesso. Uma garota chamada Moeko está pensando
pensando em algum jeito de garantir o namorado antes do Natal, e ela pede às suas amigas que pelo menos escutem o que ela tá dizendo. O plano de Moeko envolve trocar contatos com todos os garotos da classe, e Ana concorda, pensando que isso pode ser um ótimo jeito de conseguir o número de Kyotaro. Encontrar um namorado para Ana parece muito fácil. No entanto, quando Ana se aproxima de Kyotaro para conseguir seu número primeiro, Moeko atrapalha e pega seu contato, deixando Ana frustrada. O garoto não faz a mínima ideia do porquê Ana está olhando feio para ele. A situação depois faz Kyotaro perceber que ela estava apenas querendo seu número o tempo todo, então ele decide dar a ela na próxima vez que ela pedir. Moeko pede a Ana para pegar o contato de Ishimuro, um dos garotos mais brilhantes da classe. Ana diz que Ishimuro mora no mesmo prédio que ela. Quando Moeko pergunta se eles são próximos, Ana olha para Kyotaro e diz que sim. Ela até conta que seus pais se dão muito bem. Isso faz Kyotaro ficar muito desanimado. Eles pressionam Ana para se aproximar de Ishimuro e pegar seu número, mas Kyotaro já está morrendo de ciúmes, e ele interrompe de repente e Ana para. Ela muda de ideia enquanto dá um sorriso. Haruya tá querendo convidar Ana para o encontro, mas como Chihiro sempre fica empatando, Haruya diz que ela pode ir também, porque isso é o que ele realmente quer, já que a garota não sabe que seu motivo é se aproximar de Ana. A garota Chihiro muda de repente e concorda em aceitar o convite. Mais tarde, duas garotas entram na biblioteca e perguntam sobre namorados, falando que Ana consegue namorar qualquer um que quiser, mas Ana fica dizendo que nunca teve um namorado, e as meninas percebem que ela está dizendo isso pelo bem de Kyotaro, e decidem deixá-la em paz. Quando Haruya aparece, Ana finge beijar Kyotaro, fazendo com que ele vá embora. A garota Moeko está contando para Chihiro a verdade sobre Haruya. Nosso garoto fica muito irritado e convencido de que Ana estava usando ele esse tempo todo para afastar Haruya. O garoto Kyotaro fica evitando ela pelos próximos 2 dias, e até mesmo não aparece na biblioteca para evitar ficar perto de Ana. Se sentindo chateada, a garota segue ele, saindo da sala de aula e descendo as escadas para saber o que está acontecendo entre eles. Ela pergunta se por acaso ela fez alguma coisa de errado e começa a chorar. No começo, Kyotaro estava querendo evitá-la, mas quando percebe suas lágrimas, ele entende que Ana não tem maldade o suficiente no coração para manipular as pessoas de forma tão fria. Depois que ele se desculpa, ela abraça ele na mesma hora, e dessa vez ele permite. Eles acabam conversando bastante durante toda a caminhada para casa, já que as férias de inverno estão chegando. Ana tá querendo se encontrar com ele fora da escola, e dessa vez ela pede sem timidez seu contato, e eles acabam trocando mensagens de texto a noite toda e mandando figurinhas. Kyotaro e Ana decidem se encontrar, apenas porque Ana tá querendo entregar para Kyotaro o próximo volume de um mangá. Ambos chegam cedo para o encontro, na véspera de Natal, mas eles deveriam se encontrar às 2 horas, e eles chegaram muito mais cedo do que deveriam. O garoto se aproxima de Ana, mas ela não reconhece ele porque seu rosto está coberto com uma máscara. E quando Kyotaro pergunta sobre o mangá, Ana rapidamente conta que tem um lugar que ela quer visitar. Kyotaro percebe que Ana está muito bem vestida, e ele tá se sentindo como se fosse um perseguidor maníaco. E quando ele se olha no espelho, ele percebe que realmente ele tá parecendo mais um stalker. E enquanto caminham, Ana dá a ideia de comer panquecas, e eles entram na fila para conseguir uma mesa dentro do restaurante, dando a Kyotaro a sensação de que esse aqui é o seu primeiro encontro. Ele fica muito envergonhado porque tudo nesse lugar é caro pra caramba, e ele só consegue pagar pelo café. E depois ele tenta tomar coragem para olhar nos olhos de Ana. Em seguida, enquanto ele aproveita sua refeição, a garota Ana pede que ele tire uma foto dela, mas em vez disso, o garoto recomenda fazer um vídeo. E muito preocupado se o vídeo vai ser postado ou não, ele pede a Ana para verificar antes de compartilhar. Mas depois, ele descobre que ela estava querendo enviar apenas para ele. E quando ele começa a olhar, Ana levanta o queixo dele, lembrando o garoto de não esquecer de aproveitar as coisas reais. Depois de comer, ela fica insistindo em pagar a conta, já que ganha dinheiro com trabalho de modelo. E enquanto compra algumas roupas, ela pede que ele escolha uma roupa para ela. No começo, ele apenas diz para ela comprar o que ela mais gosta. Mas então Ana muda sua pergunta para o que será que ele acha mais bonito? E ele aponta para um vestido. E quando Ana entra no provador, isso faz o garoto ficar vermelho. E quando ele escuta ela se trocando atrás da cortina, ele decide ir embora e cair fora. Mas Ana acaba vendo ele saindo. Ela pede a ele para vir até aqui. E quando a irmã do garoto, chamada Kana, aparece, Kyotaro diz a Ana que eles não podem ser vistos juntos. Mas Ana se pergunta o porquê. E ele apenas diz que agora não é o momento para isso. Em seguida, ela puxa Kyotaro para o provador, para evitar ser notado. E já que eles estão muito próximos, Ana convence Kyotaro a prometer apresentá-la à sua irmã mais velha. Depois, dentro do provador, Kyotaro percebe que o vestido ficou ótimo nela e motiva ela a comprá-lo. Kyotaro faz um esforço para mostrar sua satisfação, porque ele se preocupa que ele pode ter estado tão preocupado consigo mesmo que ele não fez muito para ajudá-la. A garota então colocou um lenço em volta do pescoço dele e revelou que estava usando ele antes, mas ficou com muito calor. E para evitar que eles acabem se separando no trem lotado, Ana segura a mão de Kyotaro e eles continuam de mãos dadas durante toda a viagem, até mesmo até o final do dia em sua caminhada para casa. Eles não sabem quando se soltar, e então Kyotaro fica surpreso quando Ana diz que está querendo vê-lo de novo, de preferência antes da véspera de Ano Novo. Na casa do garoto, ele está começando a se perguntar que depois de tudo que aconteceu entre eles, ele tem sentimentos por ela. 4 dias antes do Ano Novo, Kyotaro e sua família fazem uma viagem anual para visitar sua avó, e depois de receber uma mensagem de Ana com uma foto de comida que ela envia, ele se lembra de prometer enviar a ela uma foto da neve. Ele está ansioso para tirar a melhor foto de todas, mas infelizmente ele acaba escorregando de um penhasco, e sua irmã mais velha, Kana, sai procurando por ele, e encontra o garoto lá embaixo do penhasco, parecendo tirar um cochilo, apenas para descobrir que a queda acabou quebrando o braço dele. E por conta disso, eles voltaram mais cedo para casa na manhã seguinte. Naquela noite, ele decidiu enviar uma
foto para Ana, revelando seu braço quebrado em volta de bandagens, e logo depois ele recebe uma chamada de vídeo de Ana. E após ter certeza de que sua irmã está dormindo, ele atende a ligação, mas então ele é pego de surpresa quando encontra ela do seu lado, olhando para seu celular. Mas em vez de provocá-lo, ela apenas conta que Ana é uma garota muito fofinha, e então volta a dormir. Ana então rapidamente retorna a ligação, convidando ele para fazer algumas coisas juntos, como beber chá ou até mesmo olhar para a lua fora da janela. Ele tira uma foto da lua e envia para ela dizendo boa noite. Kyotaro revela para Kana que a pessoa com quem ele estava falando durante uma chamada de vídeo era Ana, a mesma pessoa que deixou um bilhete de melhoras para ele quando ele estava doente. Kana está querendo conhecer Ana, e o garoto está querendo devolver os livros e o cachecol para Ana, mas por coincidência, ele acaba encontrando ela enquanto ela está passeando com seu cachorro. Ele também está querendo dar a ela um chaveiro de cachorro como lembrança, mas ele não tem coragem de fazer isso. Enquanto ela brinca com seu cachorro, Ana pergunta a Kyotaro se ele quer tentar dar um comando, mas acaba não dando muito certo. Ana senta ao lado de Kyotaro e segura a mão dele. Ela diz que está querendo dar para ele o cachecol, levando Kyotaro a dar a ela o chaveiro em troca. E ela fica realmente surpresa e muito alegre ao receber o presente. Eles fazem planos para se encontrar durante o festival de Ano Novo. E depois o garoto se encontra com seus colegas de classe, Moeko e Haruya, que de novo fica pedindo o número de contato de Ana. E para proteger Ana desse moleque malandro, Kyotaro se recusa a fazer o que ele tá pedindo. E Haruya pede uma explicação e ele apenas responde que não tem nenhum motivo específico e diz adeus. E percebendo que precisa confessar seus sentimentos para Ana logo, Kyotaro toma a decisão de fazer isso o mais rápido possível. Ele acaba se encontrando com Moeko e ela fala que Ana está sozinha agora, e ela sugere um convite para que eles se encontrem. E no dia seguinte, Ana percebe Kyotaro com sua família e se apresenta. Eles vão para um templo para fazer desejos, e Ana fica ajudando Kyotaro já que seu braço está quebrado. E quando eles se juntam à família de Kyotaro de novo, Ana pergunta sobre seu desejo. Embora o garoto não tenha coragem de revelar, ele apenas diz que estava querendo que as coisas continuassem como estão agora. Ana se despede enquanto Kyotaro planeja encontrá-la novamente em breve. Kana elogia Kyotaro por cuidar da situação com muita maturidade, mas então a irmã do garoto agarra ele e sai correndo, dizendo que ele precisa deixar uma boa primeira impressão. E Kana convida ela para sua casa, e é claro que ela concorda na mesma hora. Durante a caminhada, Kana acha que Kyotaro tem uma boa chance com Ana, já que ela comprou comida para ele antes. Na casa do garoto, Ana tira a jaqueta e os sapatos, e Kyotaro percebe que ela ainda está usando o chaveiro que ele deu. E preocupado que Kana descubra sobre o presentinho que ele deu, Kyotaro tenta pegar o chaveiro, fazendo Kana pensar que ele está dando em cima de Ana bem na sua frente. Kana pergunta como ela deveria chamá-la, e Ana entra na brincadeira para provocar Kyotaro. As duas então ficam provocando o garoto, e Ana pede fotos escolares dele, mas Kana revela que Kyotaro não compareceu a nenhuma delas. Kana diz que precisa sair agora com seus amigos, e pede que Ana fique com Kyotaro aqui, para comer a sopa que sobrou. Nesse momento, Kana agradece a Ana por ser amiga de Kyotaro. Ana pergunta se ela pode chamá-la por um apelido carinhoso, e Kana responde que só vai deixar se ela puder chamá-la de Ana-chan. Kana sai da casa e a garota Ana vai para a sala de estar. Kyotaro tá querendo esconder os álbuns de fotos, mas ela segue ele até seu quarto, e ela fala sobre Kana e pega o álbum, e pergunta sobre os dois garotos na foto de Kyotaro criança, com que ele não conversa há um bom tempo. Kyotaro está sozinho com Ana, e fica muito nervoso quando ela tropeça em uma revista com suas fotos debaixo do cobertor de Kyotaro. Enquanto ele tenta esconder, ele por acidente acaba caindo em cima dela, causando constrangimento para os dois. Ana lentamente empurra ele e se levanta devagar. Ela não fica chateada e, em vez disso, pega cópias das fotos de Kyotaro, prometendo que ele pode ver as fotos dela quando eles se encontrarem novamente. Isso deixa o garoto confuso, pois parece que ela está convidando ele para visitar sua casa. No passado, Kyotaro perdeu muitos de seus amigos por causa de suas notas, fazendo com que eles frequentassem escolas diferentes. No dia seguinte, na escola, se sentindo muito motivada a revelar seus sentimentos, o garoto diz para Ana que ela é a única razão pela qual ele gosta de vir para a escola, e em resposta, Ana abraça o garoto. Ele abraça ela de volta, mas no entanto, Moeko acaba testemunhando essa situação embaraçosa, e já fica pensando que os dois estão envolvidos em um relacionamento romântico. O garoto Kyotaro então vai para a escola com o braço quebrado, deixando Chihiro e os outros muito curiosos. Chihiro acaba percebendo o colar de cachorro amarrado em seu pescoço, e a garota Hara Honoka percebe que a bolsa de Ana tinha o mesmo colar. Um dos professores está muito preocupado com o ferimento de Kyotaro e pergunta quem pode ajudá-lo. O professor então consegue adivinhar que Kyotaro é amigo próximo de Ana, mas Kyotaro nega isso todo envergonhado, apenas para depois descobrir que Ana estava escutando toda a conversa. Enquanto Kyotaro tenta pedir anotações, Adachi aparece para ajudá-lo, já que Ana pediu para ele dar a Kyotaro uma cópia de suas anotações. E quando termina a aula, Kyotaro pede desculpas a Ana pelo que ele disse para o professor, explicando que ele não queria magoá-la, mas ela diz que entende muito bem e então carrega sua bolsa enquanto eles caminham para casa juntos. E após 3 semanas, Ana ajuda Kyotaro na escola, e Ana tenta limpar os pratos de Kyotaro, mas acaba misturando eles com os seus, mesmo quando ele não tinha terminado de comer. Na aula, Kyotaro percebe o olhar do cara idiota e uma revista de Ana, e fala que Ana vai estar em um programa de variedades. Ana e Kyotaro estão caminhando juntos até uma loja, onde ela encontra uma revista e fica impressionada com suas fotos durante a aula de economia doméstica
doméstica, a garota Hara Honoka pergunta a Kyotaro sobre suas férias de inverno. Ana conta a Honoka sobre o tempo que ela passou junto com ele na véspera de Natal e pergunta sobre como foram as férias de Honoka. Honoka fala sobre sua visita ao santuário com Kenta Kanzaki e ele deixou seu cabelo crescer na parte das costeletas. A professora então fala para os alunos cobrirem suas franjas com uma bandana. Ana fica ajudando Kyotaro a prender seu cabelo, mas fica dando risada quando ele fica saindo. Os alunos terminam seus biscoitos e Adachi mostra para eles o que ele fez para Ana, mas Kyotaro pega. Honoka então pega a corrente de cachorro que caiu da bolsa de Ana e dá para ela. Kanzaki então elogia Honoka porque ela é muito gentil, mas então ela diz para ele não deixar suas costeletas crescerem na parte lateral, porque fica muito feio. E na biblioteca, Ana fica ajudando Kyotaro a virar as páginas do livro, mas acaba cochilando. E depois, vendo Ana se sentir mal por não ser útil o suficiente, Kyotaro mostra para ela uma foto do vestido de uma cerimônia de sua irmã. Ana chama isso de muito fofo, e depois de mostrar uma foto borrada de uma árvore, Kyotaro por acidente acaba deixando escapar que caiu lá de cima, deixando Ana assustada. E durante a aula, a garota percebe que a neve está chegando, embora Kyotaro já tenha dito isso para ela na biblioteca. Isso a deixa muito ansiosa. E mais tarde, os amigos de Ana contam para Kyotaro que Ana está agindo de forma muito estranha, pois perdeu a corrente de cachorrinho. E ao escutar isso, Kyotaro pede para Honoka um cachecol. Enquanto ele procura no terreno nevado, Moeko mostra para ele o caminho para a casa de Ana. E em seguida, ele se encontra com Ana, que chora ao saber que Kyotaro estava procurando pelo colar, e ele tenta animá-la. O garoto então aponta para o colar preso em uma árvore, e Ana segura sua mão, agradecendo muito depois de abraçá-lo em lágrimas. Ana convida o rapaz para sua casa em seu apartamento. Ela então ajuda Kyotaro a se secar, mas logo depois fica surpresa que ela esteja fazendo isso com ele. Enquanto ele entra no banheiro, Kyotaro tenta tirar a camisa, mas fica nervoso por estar na casa de uma garota. E para secar do lado de fora, Ana coloca o uniforme molhado dele em uma sacola. E quando Kyotaro sai, ele percebe que Ana trocou suas roupas pelo uniforme de educação física dela. E mais tarde, o cachorro de Ana pula nele. E a garota então traz algumas opções de lamen para o almoço. E depois os dois estão olhando o álbum de fotos da família de Ana. E Kyotaro percebe que Ana está sempre comendo em suas fotos. Ana percebeu que Kyotaro nota cada detalhe. E Kyotaro também descobre que Ana sabe tocar piano e também sabe nadar. Mas acabou desistindo de tudo isso imediatamente, porque não gostou quando as outras superaram ela. E os pais de Ana costumavam fazer sua comida favorita cada vez que ela perdia. E recentemente, a garota tem se preocupado bastante que possa ser um problema para sua família e tem medo de que eles odeiem ela. O garoto então se abre com Ana sobre se sentir mais confortável conversando com ela sobre seus problemas, o que então leva Ana a perguntar por que ele não apareceu na biblioteca por 2 dias. Isso faz Ana pensar que Kyotaro deve ter ficado chateado com ela. Isso faz a garota chorar e Kyotaro, por instinto, abraça ela e Ana se agarra a ele com força. O garoto pede desculpas para Ana, não querendo que ela odeie ele. Com isso, ele percebe que eles são muito parecidos. Enquanto eles estão comendo, a garota Ana acaba recebendo uma mensagem de sua mãe, chamada Yamada Sanai, dizendo que ela está voltando para casa. Então Ana esconde Kyotaro em seu quarto, enquanto diz ela que convidou Chihiro. No entanto, a mãe dela abre a porta e vê Kyotaro na cama. Ela pensa que é Chihiro ficando doente. Depois de tirar sua mãe do quarto, Ana vê Kyotaro olhando para sua garrafa de plástico e se inclina sobre ele, como vingança por ele ter feito a mesma coisa com ela em seu quarto. Enquanto Kyotaro sai do apartamento, ele vai até um elevador, mas encontra um homem alto olhando para ele. E esse homem é o pai de Ana, chamado Yukina. E ele percebe que está escrito o sobrenome Yamada no uniforme escolar. E depois o garoto vai para casa e lava o uniforme de Ana ele mesmo, mas por acidente abre a porta do banheiro, onde a sua irmã Kana estava se preparando para tomar banho. Ao entrar na escola, Kyotaro já está sem o seu gesso, mas ainda tem muita dificuldade para falar com Ana na frente dos outros. Durante a prática de artes marciais, a garota Ana fica chocada ao ver que sua roupa de treino está fedendo pra caramba, e o professor então chama Kyotaro para mostrar um poderoso golpe. Em seguida, Ana está lutando contra Kyotaro e acaba sendo empurrada para trás contra a parede. E quando o garoto percebe que Ana está fedendo pra caramba, ela dá um empurrão nele e derruba Kyotaro. E depois, Kyotaro percebe que sua voz está mudando bastante por causa da puberdade, e Ana fica animada ao escutar ele falando sobre puberdade. E diz a ele que seus braços não cresceram, mas que o resto de seu corpo cresceu pelo menos um pouquinho. Ana faz um pedido para Kyotaro e sua voz fica um pouco mais grave, com ela dizendo para ele continuar chamando ela por seu nome. Ana e as outras garotas estão querendo fazer chocolates para dar para os meninos no dia dos namorados. E Ana se oferece para fazer os chocolates na sua casa e convida Kyotaro para se juntar. Quando Kyotaro passa na frente da casa de Ana, Serena e Chihiro ficam muito surpresas ao vê-lo. E por causa disso, Kyotaro tá pensando que foi convidado por engano. Mas aí então a garota Moeko arrasta Kyotaro para a casa de Ana, onde eles encontram Ana comendo chocolates. E depois Moeko avisa o garoto que a mãe de Ana pode ser um pouco rigorosa. Então Yamada dá as boas-vindas para o grupo, mas percebe que tem um garoto entre elas. E para salvá-lo, a garota Moeko finge que Kyotaro é seu namorado. E depois Ana tenta arrumar o avental de Kyotaro, mas com a mãe dela perto, Moeko toma seu lugar. Moeko então pergunta para Kyotaro sobre quais são seus planos para o dia da comemoração. E quando Moeko pergunta sobre a comida favorita de Ana, Chihiro se lembra da primeira vez que viu Ana e ficou assustada porque ela parecia até um titã colossal de tão alta. Enquanto Moeko fica pedindo a Kyotaro que ele chame ela pelo primeiro nome. Ana fica olhando com ciúmes e Serena dá um grito, falando que as coisas não estão certas, criando um silêncio constrangedor na sala toda. Enquanto Kyotaro fica lavando a louça, a garota Ana lança um olhar de ódio, enquanto pergunta se ele está se divertindo aqui na casa dela. Kyotaro pede licença para ir até o banheiro. Enquanto Kyotaro pensa em meter o pé daqui e ir embora, a sua versão macho alfa e também Sigma
que vive dentro de sua mente, diz a ele para sair e esclarecer as coisas com a mãe de Ana. Depois elas percebem Kyotaro indo em direção à porta, mas Kyotaro admite que ele e Moeko não estão namorando. E lá fora, Kyotaro e a mãe de Ana estão falando sobre quão próximo ele é de sua filha. Ana aparece e pergunta para Kyotaro por que ele não rejeitou a mentira de Moeko, mas Kyotaro diz que isso iria significar que a mãe de Ana poderia se perguntar por que ele estava lá. E quando eles retornam, eles encontram o pai de Ana, Yukina, misturando a tigela de ingredientes. Ana pede desculpas a Moeko e diz para todo mundo que o grandão estiloso ali é o seu pai. Kyotaro percebeu que já se encontrou com Yukino antes. Yukino se aproxima de Kyotaro e pergunta se ele está disponível para brincar um pouquinho. Mas no final eles ficam apenas no sofá jogando videogames, com Ana e sua mãe observando. As garotas terminaram seus chocolates e saem para mostrar para Yukina seu trabalho. E por trás de uma cortina, Ana arrasta Kyotaro para longe e dá para ele uma pequena amostra de seu chocolate, que Kyotaro disse que era muito doce e saboroso. E Ana termina de comer o resto do chocolate dele. Enquanto o grupo está saindo da casa de Ana, Serena está lembrando que Kyotaro já esteve lá antes. E na casa do garoto, a sua irmã Kana fica surpresa que Kyotaro foi até a casa de Ana para fazer chocolates e está muito orgulhosa que seu irmão mais novo é um grande conquistador de mulheres. E depois Ana liga para Kyotaro, que fica surpresa ao descobrir que Yukino agora tá querendo ser seu amigo. Mas por conta daquela vez com o uniforme, o pai dela pensa que seu nome é Yamada. E depois Kyotaro bebe um pouco com Kana, e quando ela pergunta se Kyotaro tem coragem para chamar Ana para sair, ela aconselha ele a fazer isso, para aproveitar ainda mais o ensino médio, e Kyotaro admite que está querendo ser o namorado de Ana. E depois a garota Ana ganha chocolates de outras garotas, e a Dashi está querendo o fim desse chocolate de presente, pois está dando para os meninos uma ideia errada, mas ele e os garotos acabam se apaixonando pelo chocolate. A Dashi ganha um chocolate com nozes em formato de coração, e depois na biblioteca, Ana pede a Kyotaro para jogar damas com ela usando os chocolates que ela ganhou de presente. E quando o garoto estava saindo da escola, Ana agarra ele e eles se escondem atrás de uma parede para espionar Honoka, dando chocolates para Kanzaki. Enquanto estão caminhando juntos para casa, a garota Ana está em cima da bicicleta de Kyotaro, indo até a loja de conveniência para comprar pãezinhos de chocolate. Kyotaro fala que as nozes em formato de coração no chocolate de Ana estavam dando aos garotos uma ideia muito errada, e para provocar, ela dá para ele seu pão doce em formato de coração. Ana se inclina para Kyotaro ao ver uma mancha de chocolate que ela desenha no formato de um coração, e então vai embora. Mas ao se virar, ela vê Kyotaro em sua bicicleta, e o garoto então dá um presentinho de chocolates e vai embora rapidamente. E em casa, depois de rolar na cama todo envergonhado, Kyotaro desce e quando Ana passa por sua casa, os dois conversam. Enquanto Ana caminha até uma máquina de venda automática, ela aperta dois botões ao mesmo tempo, e para sua surpresa, ela só pega a bebida que ela não gosta. Então ela dá para Kyotaro. Enquanto ela fica falando, Kyotaro diz que ela tá muito estranha hoje. Kyotaro pergunta para Ana o que há de errado, e então Ana dá para Kyotaro o chocolate caseiro e divide entre eles. Enquanto eles ficam sentados em silêncio, Ana chora por não ter acertado em fazer o chocolate direito, mas Kyotaro comenta que gostou muito do sabor que ela fez. Ela então abre os braços e Kyotaro se inclina para um abraço. Na escola, enquanto todos estão varrendo, a Dashi está em dúvida sobre o que dar para Ana no Dia Branco, um evento que é muito popular no Japão. E mesmo que seja um mês depois do Dia dos Namorados, Kyotaro tá pensando que vai ganhar chocolates de Ana. O garoto Adachi, se lembrando do chocolate com noz em formato de coração que ganhou de Moeko, está pensando que isso significa algo. Kanzaki tá querendo convidar Honoka para comer, enquanto Adachi pensa em dar para as garotas umas roupinhas mais ousadas, Kyotaro conta que ganhou o chocolate, mas sem mencionar que veio de Ana. Enquanto saía da escola, Adachi pergunta a Kyotaro sobre Moeko e leva ele para se encontrar com Haruya e pedir algumas dicas sobre como conseguir pegar algumas garotas. Haruya fica surpreso que Kyotaro já tenha ganhado chocolates no Dia dos Namorados. Kyotaro explica que quando garotos e garotas se conhecem muito bem, eles percebem que podem encontrar o que eles têm em comum. Haruya fica pensando que esse tipo de pensamento é muito idiota. E voltando ao assunto do que dar para uma garota, Haruya também recomenda dar uma roupinha usada para as garotas, o que deixa Kyotaro muito irritado. Então Kyotaro admite que a Dashi foi uma ajuda muito melhor do que esse idiota do Haruya. E depois que a Dashi sai, Kyotaro percebe que Ana está assinando para ele da sala de aula. E antes que Haruya possa assinar para ela, Kyotaro entra na frente e acena para Ana. Ana chega correndo e pega o braço de Kyotaro. E não sobrando mais nada para Haruya, ele apenas fica lá parado, acenando como se fosse um idiota. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Para não perder a continuação, deixa sua inscrição e ativa o sininho. Tamo junto, mano. Até a próxima.